Olá a todos e bem-vindos. A ideia hoje é mesmo essa: pegar nos acontecimentos mais recentes e tentar perceber o que é que eles nos dizem sobre os grandes pontos de tensão que estão neste momento a moldar o nosso mundo. Ora, a semana começa logo com os mercados, digamos que um bocado nervosos. A Bitcoin, por exemplo, cai e cai abaixo da marca dos 70 mil dólares. E olhem, isto não é só um número numa tela, pois não. É um reflexo claro de que há ali um certo nervosismo a instalar-se entre os investidores. E não fica por aqui. A Ethereum segue o mesmo caminho, mas com uma queda ainda mais acentuada. O que é que isto nos diz? Bem, que a incerteza já não é só uma pequena correção do mercado. Começam a surgir dúvidas sérias sobre a estabilidade de todo este ecossistema das criptomoedas. Ok, para conseguirmos navegar nisto tudo, vamos organizar as ideias. Dividimos este cenário, que é bastante complexo, em 6 temas principais. Pensem nisto como uma espécie de mapa para nos guiar no meio de todo este ruído, para nos focarmos naquilo que realmente interessa. Muito bem, vamos a isso. O nosso ponto de partida são os mercados financeiros. Porquê? Porque são muitas vezes o primeiro grande sinal de que alguma coisa está a mudar. São, vá lá, como o famoso canário na mina, que nos avisa do perigo antes de ser demasiado óbvio. E atenção, o nervosismo não está só nas criptomoedas. Estamos a ver esta volatilidade a espalhar-se pelas moedas, pelo ouro, pela prata, até pelos futuros das ações. O retrato que emerge daqui é de um mal-estar económico bastante generalizado. Parece que os investidores estão a preparar-se para tempos mais incertos. E essa mesma incerteza leva-nos direitinhos ao primeiro grande ponto de pressão: a tecnologia e o comércio. É que isto já não são apenas setores da economia, pois não? Estão cada vez mais a transformar-se num verdadeiro campo de batalha global. E claro, isto tem implicações para todos nós. Reparem nisto, a corrida para ver quem domina a inteligência artificial deu início a uma busca gigante por capital. A fonte que estamos a analisar até faz uma comparação curiosa. Diz que é como uma prova olímpica de downhill a alta velocidade. As apostas são altíssimas e os riscos, claro, são enormes. E para se ter uma ideia da escala, olhemos para este exemplo. A Google, há pouco tempo, foi buscar 20 mil milhões de dólares numa única emissão de obrigações. Mas o mais incrível é que o interesse dos investidores foi tão, mas tão grande que podiam ter ido buscar 100 mil milhões. Isto dá-nos uma noção da quantidade absurda de dinheiro que está a ser injetada nesta corrida à IA. E o que salta mesmo à vista aqui é o contraste, a escala. É gritante. De um lado, temos um gigante tecnológico americano a levantar uma fortuna e do outro, as iniciativas europeias. A diferença no investimento é abismal. E esta lacuna, claro, tem consequências muito sérias e a longo prazo para a competitividade a nível global. Claro que esta corrida ao investimentos tem um efeito secundário. E qual é? Uma nova crise nos chips de memória. A procura por componentes para a inteligência artificial é tão grande que está a esgotar os estoques e o resultado é que os preços de tudo o resto, desde telemóveis a consolas de jogos, começam a disparar. Mas esta instabilidade não fica só na economia, longe disso. Ela é também, e profundamente, política. Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, os líderes estão a enfrentar desafios enormes, o que, como se pode imaginar, só veio juntar mais incerteza ao panorama global. Olhamos para o Reino Unido. O primeiro-ministro, Keir Starmer, está no meio de uma autêntica tempestade política. Porquê? Por causa de uma nomeação controversa que levou a uma série de demissões em catadupa, mesmo no seu círculo mais próximo. Isto, claro, está a levantar muitas dúvidas sobre a sua liderança e sobre o futuro do governo. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, Donald Trump parece estar a preparar uma reviravolta de 180 graus na política climática. E qual seria o problema? Bem, criaria um conflito direto entre regras ambientais muito mais relaxadas nos Estados Unidos e os padrões muito mais exigentes da Europa. As implicações para o comércio e para as relações internacionais seriam gigantescas. Vamos agora mudar o foco para a Europa. Aqui há uma série de questões sociais e econômicas muito profundas que estão a borbulhar e a vir à superfície de uma forma muito visível. E não são problemas passageiros, parecem ser parte de um desafio existencial muito maior que o continente está enfrentando. Um exemplo disto é em França, onde o presidente Macron lançou um plano bastante controverso, a que chamou de rearmamento demográfico. O objetivo? Tentar combater a queda da natalidade no país. Só o nome do plano, rearmamento, já nos diz muito sobre as ansiedades que existem em relação ao futuro demográfico da Europa. E é a forma como o plano está estruturado que gera tanta controvérsia. Basicamente, os passos são: primeiro, identifica-se o problema. Depois, define-se um alvo, um grupo etário específico. E, por fim, propõe-se uma solução
que é essencialmente tecnológica e informativa. Os críticos dizem que isto é uma simplificação enorme de um problema social que é muito, mas muito mais complexo. E a crítica da nossa fonte é, de facto, muito dura. O argumento principal é que o plano ignora completamente os verdadeiros obstáculos económicos que as pessoas enfrentam para ter filhos. O custo da habitação, o custo de vida. Em vez de resolver isso, o que o plano faz é criar uma oportunidade de negócio para clínicas de fertilidade, ou seja, transforma um problema social numa oportunidade de mercado. E como se não bastasse, para juntar mais lenha a esta fogueira social, temos um sinal económico que não é nada bom. O desemprego em França está a aumentar e, pior ainda, está a aumentar especialmente entre os mais jovens. Isto só vem reforçar a ideia das pressões económicas que eles enfrentam e, claro, alimenta ainda mais a instabilidade social. O que é que tudo isto nos mostra? Mostra que, ao mesmo tempo que temos estas guerras tecnológicas supermodernas, as velhas manobras geopolíticas, as do poder tradicional, não só não desapareceram, como estão a ficar mais intensas. É o novo e o velho a colidirem, o que torna o cenário global extremamente complexo e imprevisível. E falando em poder tradicional, temos de falar de armas nucleares. O Tratado New START, que é uma peça fundamental para a estabilidade global, está com o futuro por um fio. Se este tratado cair por terra, bem, isso acrescenta uma nova e perigosa camada de tensão entre as potências mundiais e aumenta de forma dramática o risco de uma nova corrida ao armamento. E estamos a ver também mais demonstrações de força bruta, o chamado hard power. Os Estados Unidos estão a aumentar as interseções no mar, tanto de petroleiros venezuelanos como de barcos ligados ao tráfico de droga. Estas ações são um sinal claro de uma postura bem mais assertiva na política externa. E claro, estas ações não acontecem no vácuo. Têm consequências diretas, um efeito dominó. O resultado é uma crise de combustível em Cuba, que está a afetar as viagens internacionais e que já levou o México a enviar a ajuda humanitária. É um exemplo perfeito de como uma ação geopolítica num ponto do globo pode criar ondas que se espalham por todo o lado. Muito bem. Depois de olharmos para todos estes pontos de pressão, qual é a grande fotografia? O que é que isto tudo quer dizer? Será que estamos simplesmente a ver uma série de crises separadas que por acaso estão a acontecer ao mesmo tempo? Ou será que há aqui algo mais profundo, uma ordem global que se está a partir à nossa frente? Desde as guerras pela tecnologia, passando pela instabilidade política, pela ansiedade com a demografia, até às demonstrações de força militar, parece haver fios a ligar tudo isto. A grande questão que fica no ar é precisamente essa. São estes acontecimentos isolados ou são, na verdade, sintomas interligados de um mundo que está a mudar de forma fundamental? Fica a reflexão.